Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre as placas tectônicas, deriva continental, terremotos, vulcões e tsunamis. Nas ciências da Terra, nós dividimos a Terra em camadas. A divisão das camadas do planeta pode ser de acordo com a composição química ou de acordo com o comportamento físico dessas camadas. A divisão baseada em elementos químicos divide o planeta em núcleo, manto e crosta. A crosta é formada por rochas em seu estado sólido e as outras camadas, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresentam textura líquida ou pastosa. O fato curioso é que hoje sabemos que a crosta é fraturada em vários pedaços, chamados de placas tectônicas ou placas litosféricas, ou seja, a crosta não é contínua ao longo de toda a sua extensão. Mas nem sempre nós tivemos essa informação. Em 1913, um geólogo e meteorologista alemão chamado Alfred Wegener afirmou que os continentes, que hoje são separados por oceanos, estiveram unidos em uma única massa de terra, formando, há 300 milhões de anos atrás, um supercontinente chamado Pangeia, que do grego significa terra única. E há cerca de 190 milhões de anos atrás, a porção norte desse continente se separou da porção sul, formando Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e que depois esses continentes continuaram por se separar, como a América se separando da África, ou até mesmo se juntar, como no caso da Índia se juntando ao continente asiático. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da deriva continental. A formação atual dos continentes não é o processo final da deriva continental, já que elas continuam a se movimentar. Hoje, nós sabemos que a América se afasta da África em uma taxa de 2 a 3 centímetros por ano. Eu sei que parece pouco, mas lembramos que a Terra possui aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Como indícios dessa teoria, Wegener percebeu que a costa da África possuía um contorno que se encaixava perfeitamente na costa da América do Sul. Outro vestígio foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Mas nessa época ainda não se sabiam das placas tectônicas e a teoria ficou esquecida. Até que após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de novos equipamentos e tecnologias, descobriu-se que a crosta era uma fina camada dividida em várias placas, as placas tectônicas, que se movimentam continuamente. Com isso, a teoria de Wegener, de 1913, pôde ser comprovada e tornou-se parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica de placas, em 1959. Mas o que faz as placas se movimentarem? As placas se movimentam graças às correntes de convecção do manto. O magma próximo ao núcleo esquenta e quanto mais quente um líquido se torna, menos denso ele fica, fazendo com que ele suba. Então o magma sobe. Quando ele chega próximo à crosta, ele esfria, ficando mais denso, fazendo com que novamente ele desça, dando continuidade ao ciclo. Podemos imaginar esse processo de convecção do manto como uma esteira que vai deslocando aos poucos as placas tectônicas. Esse processo na Terra pode durar centenas de anos, mas é ele quem é o responsável pelo movimento das placas. O planeta Terra possui 52 placas tectônicas, sendo 14 delas chamadas de principais e 38 de menores. As principais das principais são a placa sul-americana, placa de Nazca, placa do Pacífico e placa euroasiática, que também pode ser chamada de placa eurasiana. Existem 3 limites de placas tectônicas, e esses limites são classificados pela forma como as placas se deslocam, umas em relação às outras. Elas podem ser classificadas em divergentes, convergentes e transformantes. Limites divergentes. Os limites divergentes ocorrem quando as placas se afastam uma das outras, gerando uma nova crosta, como é o caso da dorsal mesoatlântica, limite entre a placa norte-americana e a placa eurasiana. O afastamento das placas pode resultar em terremotos e formar vulcões e vales rifts. Limites convergentes. Os limites convergentes ocorrem quando as placas ficam próximas e em seguida se batem umas contra as outras. Quando ocorre esse movimento entre uma placa oceânica e uma placa continental,
a placa oceânica desce para o manto e a placa continental fica enrugada, formando dobras. Essas dobras são as grandes cadeias de montanhas, como é o caso da placa Nazca, que se chocou com a placa sul-americana e formou a Cordilheira dos Andes. Limites transformantes. Os limites transformantes ocorrem quando as placas deslizam e roçam uma em relação à outra, podendo gerar falhas na placa que guardam muita tensão, o que pode causar terremotos. Um exemplo é a falha de San Andreas na costa da Califórnia. Terremotos. Os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são vibrações na crosta terrestre provocadas pela movimentação das placas tectônicas. Portanto, os terremotos ocorrem em sua maioria no encontro das placas tectônicas. O Brasil, como está no centro da placa sul-americana, sofre pouco com terremotos. Tsunamis. Os tsunamis são relacionados a abalos sísmicos, ou vulcões ocorridos acima ou abaixo da água, que têm o potencial de deslocar grandes volumes de água, consequentemente, causar uma grande destruição. Vulcões. Os vulcões podem ser definidos como uma estrutura geológica pelo qual extravasam magma do manto, gases e outras partículas. Os vulcões estão geralmente localizados nas bordas das placas, onde elas se afastam ou colidem. É interessante a gente observar o Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica, e o Japão é um dos países mais afetados. Espero que vocês tenham gostado e espero que agregue conhecimento a vocês. Tchau, tchau, até a próxima.